Senhoras e senhores, neste momento estamos aqui apresentando a audiência pública do segundo quadrimestre do exercício de 2020 do município de Campo Alegre de Lourdes. Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar. Meu nome é Ademilton Leal Coutinho. Estamos aqui apresentando de forma remota em virtude dos efeitos da pandemia que ora assola o planeta e, consequentemente, nosso país. E, atendendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde, como também o Ministério da Saúde, onde há de se evitar aglomerações, tornou-se necessário fazer a audiência dessa forma. Então, vamos dar prosseguimento à nossa apresentação. A audiência pública é uma obrigatoriedade que está estabelecida no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei 101 de 2000, ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiências públicas na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, ou equivalente nas casas estaduais e municipais. Bem, vamos mostrar agora por diante o resultado do exercício de 2020 do quadrimestre em questão. Esse quadro aqui, a gente mostra a execução orçamentária da Consolidação Geral da Receita do quadrimestre. Bem, aqui as receitas estão subdivididas em receitas correntes, receitas de capital, receita intra-orçamentária e contas redutoras. Nos quadros aqui, a gente mostra o que foi provisionado através de orçamento para arrecadação. No quadro a seguir, o que foi efetivamente arrecadado e o resultado que falta para concluir o exercício, ou seja, até o próximo quadrimestre. Para as receitas correntes, foi provisionado a monta de R$ 70.940.000. Foi efetivamente arrecadado até o segundo quadrimestre R$ 49.466.057,03. E isso mostra que há um saldo a realizar de R$ 21.473.942,97, que dá um percentual de 69,73% efetivamente arrecadado, comparando-se o que foi provisionado para o exercício. Para as receitas de capital, foi provisionado R$ 1.060.000 e efetivamente arrecadado até o quadrimestre R$ 1.102.807,63. Aqui percebemos que houve uma arrecadação superior ao que foi provisionado, algo que é completamente faz parte e acontece. Bom, nisso tudo, totaliza uma provisão de arrecadação para o exercício de R$ 65.137.800, e isso deduzindo a conta redutora. Foi efetivamente arrecadado R$ 47.058.504,71, que gerou um saldo a realizar de R$ 18.079.295,29. É o que resta para o próximo quadrimestre. Desta forma, foi arrecadado 72,24% do que foi provisionado para o exercício. Este gráfico aqui, ele mostra de uma forma bem
bem forte o que é essas receitas correntes. E também a gente percebe que a receita que traz maior impacto de arrecadação para o município são as transferências correntes. Agora vamos tratar da despesa. Esse quadro mostra que as despesas elas são divididas em despesas correntes, despesas de capital e reserva de contingência. Bom, as despesas correntes foi fixado para o exercício o total de R$ 69.723.620,67. E foi liquidado até o quadrimestre a monta de R$ 44.309.953,71. Ou seja, do que foi fixado para o exercício até o presente quadrimestre, foi utilizado 63,55%. Quanto à despesa de capital, foi fixado R$ 5.505.397,26 e foi liquidado até o quadrimestre R$ 1.751.534,69. Ou seja, 31,81% foi liquidado de despesa de capital em relação ao que foi fixado para o exercício. Não houve movimentação na reserva de contingência, porém foi fixado o total de 50 mil. O total geral mostra que foi fixado 75.279.017,93 para o exercício e até o quadrimestre foi liquidado R$ 46.061.488,40, resultando dessa forma um percentual de 61,19%. Perdão. Esse gráfico, ele deixa de uma forma bem clara que a maioria das despesas elas estão concentradas em pessoal e encargos, que totalizou R$ 27.965.623,12. Resultado orçamentário. O resultado orçamentário é um comparativo entre a receita efetivamente realizada com as despesas liquidadas, que são os quadros que mostramos anteriormente. Então, temos aí a parte de corrente, capital e o total. As receitas totalizaram R$ 47.058.504,71 para uma despesa liquidada de R$ 46.061.488,40. E o resultado orçamentário deu um valor positivo de R$ 997.016,31, ou seja, as receitas efetivamente realizadas foram superiores às despesas liquidadas na monta ora mencionada. Receita corrente líquida, a RCL. O que é a receita corrente líquida? Nada mais é do que o somatório das receitas tributárias, receitas de contribuições, receitas patronais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Bem, ela é apurada somando-se as receitas arrecadadas do mês em referência, mais os 11 meses anteriores. Isso está estabelecido no artigo 2º da LRF. Bem, esse quadro a gente faz uma demonstração do que foi a receita corrente líquida no mesmo quadrimestre de 2019 e 2020. Bem, no
No segundo quadrimestre de 2019, a receita corrente líquida correspondeu a R$ 61.482.176,95. Já em 2020, ela foi na ordem de R$ 69.283.721,28. A diferença aí mostra que a receita corrente líquida do exercício de 2020, no quadrimestre hora comparado, foi superior em R$ 7.801.544,33 em relação ao exercício de 2009 para o mesmo período. Despesa com pessoal do município. Bem, a despesa com pessoal, existem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe ao gestor que não pode ultrapassar o limite máximo da receita corrente líquida com gastos com pessoal, que é de 54%. Existe também um limite prudencial, que é de 51,30%, que é onde acende a luz de alerta para o gestor, informando que, cuidado para que você não ultrapasse o limite máximo, que a consequência é rejeição pelo Tribunal de Contas, bem como uma aplicação de 30% do que o gestor percebe em todo o ano. Bem, para este quadrimestre, foi gasto o total de R$ 39.822.941,05, resultando um percentual de 57,48%. Ora, nós estamos no terceiro quadrimestre e percebe-se que a administração ultrapassou o limite máximo. Mas, assim, a legislação diz que a apuração é por quadrimestre, entretanto, o gestor ainda tem uma nova oportunidade para que no quadrimestre seguinte ele, assim, reconduza para, no mínimo, o limite máximo. Mas, assim, existe uma situação atual, que é a que falamos no início da nossa conversa, que é a questão do coronavírus que está assolando todo o planeta e, consequentemente, existe uma necessidade de investimento de pessoal na parte de saúde para o enfrentamento dos danos ocasionados por essa pandemia. Então, isso é completamente justificável, porém, até o final do exercício, como havíamos dito, existe também a possibilidade do gestor corrigir esse índice. Aplicação no Fundeb. Ele está estabelecido na Lei 11.494, de 20 de junho de 2007. Lá no artigo 22, diz que pelo menos 60% dos recursos anuais totais recebidos dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração de profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. O levantamento aqui mostra que o município de Campo Alegre de Lourdes percebeu até o quadrimestre R$ 14.058.835,95 de recursos oriundos do Fundeb. O mínimo a ser aplicado, que é o 60%, equivale a R$ 8.975.301,57. A administração gastou até o momento
14.103.601,75 com remunerações de profissionais da educação. Bem, aí a gente percebe que houve uma aplicação de 94,28% de todo o Fundeb que foi arrecadado até o período. E, por um lado, é positivo, mas, por outro lado, traz consequências também, porque aí acaba influenciando no índice de pessoal, na extrapolação do índice de pessoal. Bem, voltando a falar do Fundeb, com esse total utilizado, gerou um superávit, ou seja, um valor maior do que o mínimo, na ordem de R$ 5.128.300,14. Até o período, foi constatado também um saldo financeiro na conta do Fundeb de R$ 407.147,97. Falaremos agora a respeito da aplicação em educação, que está lá previsto no artigo 212 da Constituição Federal, que diz que os municípios não poderão aplicar menos que 25% da receita resultante de impostos compreendida e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. O município de Campo Alegre de Lourdes teve, até o quadrimestre em questão, uma aplicação mínima de R$ 16.486.224,48. Este valor equivale a 25%. Entretanto, o município efetivamente gastou com a educação o total de R$ 18.355.653,64, ou seja, aplicou 27,87% em educação. Isso gerou um superávit de R$ 1.889.429,16. Então, mais um índice que foi superado com folga. No final do exercício do quadrimestre em questão, desculpe, as contas bancárias da educação apresentavam um saldo financeiro de R$ 793.728,60. Agora falaremos de mais um índice, que é a aplicação de gastos com saúde. Essa obrigação está lá na Emenda Constitucional 29 de 2000. Lá no artigo 77, inciso 3º, estabelece que, nos casos dos municípios, 15% do produto de arrecadação de impostos é o mínimo que cada município tem que gastar efetivamente em saúde. O município de Campo Alegre de Lourdes obteve uma receita de R$ 2.668.622,21 para gastar o mínimo de 15% com saúde. Ou seja, na verdade, esse valor de arrecadação é o mínimo de 15% que tem que se gastar com saúde. O município aplicou R$ 3.795.712,14, que ocasionou um percentual de 21,34%. Então, também mais um índice que extrapolou o mínimo, e a gente percebe também que, com a atual situação de pandemia, como já falamos aqui diversas vezes também, reflete nesse índice aí em termos de gastos. Isso posto,
percebe-se que gerou um superávit de R$ 1.127.089,93. Apresentou também um saldo financeiro até o quadrimestre de R$ 131.515,51. Falaremos agora a respeito do resultado primário. Bem, o que é esse resultado primário? Bom, ele é um indicador de níveis de gastos orçamentários do município, comparando-se à sua arrecadação, ou seja, comparando se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. Esse demonstrativo aqui, ele mostra que o resultado primário foi um total negativo de R$ 859.296,76. Ou seja, como as receitas primárias totalizaram R$ 44.880.362,66, para uma despesa primária de R$ 45.739.659,42. Ou seja, traduzindo, as receitas primárias não foram capazes de suportar as despesas primárias. Mas esse quadro pode ser completamente modificado no quadrimestre seguinte. Resultado nominal, ele representa a variação entre dois períodos do saldo da dívida fiscal líquida. O resultado nominal, ele mostra um valor positivo de R$ 1.134.919,18. Neste quadro, nós fazemos um comparativo do total do exercício passado e com o quadrimestre atual. Bem, finalizamos aqui a nossa apresentação. Ao tempo em que informamos que essas informações, elas podem ser obtidas na internet através do portal www.impublicações.org ou na prefeitura. Caso alguém tenha alguma dúvida, necessite de um melhor esclarecimento, estamos às ordens para assim atendê-los. Muito obrigado e finalizamos aqui a nossa apresentação. Um abraço a todos.